Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, e aí, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial generativa acreditamos é ótimo, né? E acreditamos que essa é uma temática que provavelmente cairá na prova, né, do ENAD, no exame do ENAD. É exame, não prova, né? Lembra que a gente estudou isso em avaliação da educação. Quando a gente está falando de larga escala, que é no sentido de avaliar a educação, nós falamos exame, né? E também quando nós estamos fazendo o processo seletivo, como o Enem, é um exame, não uma prova. A ideia aqui hoje é a gente trazer essa temática dentro dessa perspectiva da formação dos professores, né? Com certeza deve cair algo sobre inteligência artificial, porque está sendo muito discutido, muito debatido no meio acadêmico. Nas pós-graduações do Brasil todo se discute muito sobre a questão da inteligência generativa. A própria Unesco, né, já trouxe aí documentos, a gente vai falar dela um pouquinho hoje, talvez na próxima aula, né, sobre a questão ética e moral da utilização da inteligência artificial generativa dentro do processo, né, acadêmico. E, obviamente, nós sabemos que se isso está sendo já discutido dentro da perspectiva de nível superior, na educação básica também não é diferente, né? Muitos estudantes já estão utilizando as ferramentas de inteligência generativa, né? Vocês, com certeza, já devem ter usado alguma delas para facilitar o trabalho acadêmico de vocês. A gente fala que é nova para nós, povão, né? Porque, na verdade, para falarmos de inteligência artificial, ela já está aí em voga desde o início ali de 2010, o início da internet já 2.0, que é essa rápida que nós temos, o Wi-Fi, né, que a gente tem de cabeamento e tal, que não é a discada, quem pegou a época da discada aí, nós temos aí uma grande diferenciação dessa né, movimentação da inteligência artificial agora, nesse momento, porque chegou para nós, né, a sociedade, mas é algo que as empresas, né, as grandes empresas, os grandes softwares, a gente já utiliza ela há muito tempo. Vocês terem ideia, se a gente fala, por exemplo, dos streams, né, a Netflix, se a gente pega o Spotify, ali já existe a inteligência artificial. O próprio Google, né, já utiliza desde o seu início a ideia de inteligência artificial na questão de captar dados, né, e utilizar disso, transformar os nossos dados para lucrar com isso, né. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já dou até essa dica para vocês. Tem na Netflix, se chama Sociedade em Rede, se eu não me engano, que trata justamente de todo esse arcabouço que tem relacionado às redes sociais e como ela, né, ela trabalha conosco cotidianamente. Como que as redes sociais têm influenciado, e isso é muito interessante, galera, para a gente entender essa questão da polarização. Como que eles prepararam tudo isso para, né, utilizarmos, e eles falam muito no filme o seguinte: se você não está pagando para utilizar algo na internet, você é o produto que está sendo vendido ali dentro da internet, né? A sua atenção, o seu tempo. Então, hoje em dia, o nosso tempo é pago. Então, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. Então, esses dados, né, que nos captam, e, né, com certeza vocês já passaram por algo semelhante, de estar conversando com alguém, falando sobre determinado assunto, um determinado shampoo, um determinado produto, e quando vocês entram nas redes sociais, está lá, né, vasto comercial sobre determinado produto. Isso só com a nossa voz, né, na nossa escuta. Acontece? Acontece. Isso não é lenda urbana, né? Tudo aos nossos redores. Por exemplo, se você tem uma Smart TV na sua casa, ela está gravando o que você está dizendo, né? Então, assim, tem funcionalidades que a gente precisa entender dentro desse processo da inteligência artificial, que não é o que a gente está falando tanto hoje, né? Do ChatGPT, do Bard, do Gemini, do Gama, por exemplo. Meus slides aqui, eu utilizei, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial
para poder gerar, né, as imagens. Então, são ferramentas que servem para facilitar a nossa vida, mas também são ferramentas muito perigosas no sentido de trazer informações que são construídas e sempre informações novas a partir de um conhecimento que a própria inteligência generativa vai captando sobre determinado assunto. Mas, obviamente, né, que essa inteligência artificial generativa ela precisa ser treinada para que ela funcione corretamente. Isso que é o grande arcabouço aí dentro da nossa sociedade, nesses últimos 2, 3 anos, sobre a utilização, por exemplo, do ChatGPT. Não basta eu, né, criar ou fazer alguma determinada pergunta, colar e copiar, se eu não tenho um contexto para poder analisar se aquela informação que é gerada é verídica, né? Obviamente que, né, vocês já devem ter visto isso, que a inteligência artificial ela precisa de comandos, né, o que a gente chama de prompt, para que a gente consiga resultados eficientes, eficazes para aquilo que nós estamos procurando. E quando a gente fala também, né, dessa questão da inteligência artificial, né, dentro de todo esse contexto, a gente está em voga aí com uma grande questão ética e moral, como eu falei anteriormente, e já estamos discutindo isso. A Unesco já tem um documento que fala muito dessas questões da ética, né, e da moral relacionada à utilização da inteligência artificial dentro do meio acadêmico, e com certeza, eu digo mais uma vez, isso vai ser questionado para vocês lá na ANAD, se vocês estão preparados para, né, atuar com relação a isso. E como é que é o nosso papel, né, como docentes diante dessas novas tecnologias? Obviamente, quem já fez disciplina comigo, eu sempre bato na tecla, né? Quando a gente fala definição de tecnologia, o que é tecnologia? Né? Hoje em dia, se a gente pergunta tecnologia para um menino de 10, 12 anos, obviamente a primeira coisa que ele vai falar que é o smartphone, a internet, o óculos 3D ou videogame X, Y. Né? Quando a gente fala de tecnologia, nós, docentes, nós precisamos entender, e esse é o nosso papel de trabalharmos com os estudantes, aqui eu já trago até isso para que vocês reflitam sobre isso, né? Essa questão da definição de tecnologia, porque se a gente pega a história da humanidade, a evolução da humanidade, sempre houve uma tecnologia, né, naquela linha do tempo que a gente sempre fala ali dos períodos da história, né? O período da pré-história e o período da história propriamente dita, né? As divisões e as mudanças que ocorrem, vocês perceberão que sempre vai ter uma tecnologia envolvida. Um exemplo, né? Se a gente pega lá o período do Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, o que marca, né? E aí tem até os apelidos dados por alguns historiadores, Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida, né? Idade dos Metais, que é justamente a tecnologia que é inserida ali, né? E vai transformar e vai permitir que o ser humano sobreviva, né? Com maior qualidade. Se eu pego, por exemplo, lá o Paleolítico, né? Que é o período da pedra lascada, que o simples fato de lascar a pedra, amarrar num pedaço de madeira com o cipó, vai facilitar a vida dos seres humanos naquele determinado período, né? Que eu, com a ferramenta, né? Essa tecnologia que foi construída pelo ser humano, vai permitir que ele sobreviva, ele se proteja de animais selvagens, ele se proteja de perigos, né? Consiga caçar com maior qualidade, com eficiência, eficácia, e com isso ele consegue alimentos mais fáceis, né? E estocar esses alimentos. Uma vez vencida essa questão de ter alimentos mais fáceis, aí vem o período do Neolítico, né? Que é a idade da pedra polida, que é justamente a evolução de uma tecnologia que vai servir para estocar esses alimentos. Ora, no período anterior, eu já tinha uma tecnologia que me permitiu caçar e me proteger de determinados grupos e de determinados animais, né? Permitiu que eu coletasse os meus alimentos, né, para eu poder sobreviver. Agora eu preciso estocar esses alimentos. E aí surge mais uma tecnologia que vai favorecer a evolução da humanidade. Idade dos metais, a mesma coisa, descoberta do cobre, né, do ouro. Isso vai facilitar nas armas brancas, né? E isso, né, obviamente, a gente vê aí a conquista territorial graças a essas armas, né? O escudo, a lança, enfim. E aí a gente chega naquela divisão, né? Que a gente passa da pré-história para a história, que é justamente uma tecnologia que surge, que é a escrita cuneiforme,
né? Essa divisão da história se faz porque, a partir do surgimento da tecnologia da escrita cuneiforme, né, que a gente consegue ler, interpretar, que tem uma linguagem, né, e aí o exemplo claríssimo que a gente sempre cita os exemplos eurocêntricos, né? Mas, enfim, quando a gente pega, por exemplo, o poema, né, Ilíada e Odisseia, lá dos gregos, né, que traz ali uma narrativa sobre a organização da sociedade, as suas missões, os seus valores, né, a questão da democracia, os direitos, os deveres, enfim. A gente consegue ver uma narrativa, uma estrutura da sociedade a partir, né, de uma narrativa escrita. Não estou dizendo que a gente não tinha uma escrita antes, até porque existiram as pinturas rupestres. Só que as pinturas rupestres eram de grupos, né, isolados, cada um tinha os seus códigos, os seus símbolos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade ainda, e cada vez mais, todo ano, né, a gente está aí descobrindo alguma coisa do período da pré-história, que é um quebra-cabeça que a gente vai montando as peças em virtude dessa ausência de informação. E a gente só consegue, o que a gente sabe hoje, e aí que a gente chama duelo perdido, né? E como é que o homem surgiu? A gente não sabe como é que o homem surgiu, porque a gente não tem como dizer como o homem surgiu. A gente tem teorias, né? A teoria evolucionista, a criacionista, mas nenhuma delas está comprovada, né? Então, cada um vai na sua linha de raciocínio. E a partir do surgimento do homem, a gente vai montando esse quebra-cabeça antes dos grupos, né, das tribos existirem, das famílias existirem. Como que eles se organizavam? E cada um se organizava de uma forma distinta. Cada um tinha seus aspectos, né? E aí, quando eu falo dessa visão eurocêntrica, a gente sempre parte do pressuposto de, quando nós vamos falar da evolução da sociedade, de que foram sempre ali no centro, né? E isso, aos poucos, a gente tem descoberto várias informações que até então foram deixadas de lado na narrativa histórica, né? Várias, por exemplo, várias questões científicas, da matemática, principalmente, que a gente sempre atribuiu lá aos povos gregos, romanos, os filósofos gregos e romanos, e esquecemos de colocar essa narrativa de outros povos, como, por exemplo, os povos africanos, né? Hoje a gente tem aí o conhecimento de várias imperatrizes, um exemplo claríssimo, o papel da mulher, que conquistaram, que eram chefes de grandes civilizações, e que foi escondida, né, dentro da narrativa. E, obviamente, né, a gente sabe que essa questão do acesso à informação tem muito aí relacionado à questão do capitalismo, né? A história foi contada por uma elite, pela nobreza, né? Quem tinha acesso à educação, ao letramento, né, de poder fazerem suas narrativas. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente, primeiramente, antes de falar de inteligência artificial, a gente tem muito bem claro a definição de tecnologia. Que tecnologia é tudo aquilo que veio para facilitar a vida do ser humano, né? Dentro da sua concepção. E aí, óbvio, né? A gente passou ali pela questão da escrita, né? Foi o divisor de águas ali da pré-história para a história, que a gente consegue ver uma narrativa dos acontecimentos históricos. A gente passa pelas civilizações antigas, a gente passa pela Idade Média, a gente passa pela Idade Moderna, a gente passa pela Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os dias de hoje, né? Alguns historiadores aí, eu sempre bato nessa tecla, Castells fala muito disso, acho que no livro A Era da Informação, que ele vai dizer que a gente não pode dizer que a gente está na Idade Contemporânea, até porque a gente já está vivendo um outro contexto, né? Então, daqui a 200 anos, quando estiverem trabalhando na linha do tempo, a gente fala assim, o surgimento da internet, da informação, a questão da globalização, já foi uma divisão de águas dentro dessa... Não pode-se dizer mais que a gente está na Idade Contemporânea desde 1789 para cá, né? E aí ele coloca, né, que a gente vive uma era da informação. Então, essa nomenclatura ainda não foi posta, mas com certeza nós vivemos um grande divisor de águas, né? E aí, quando a gente pensa dentro dessa questão de tecnologia, a tecnologia ela sempre veio para facilitar a vida do ser humano. Entretanto, porém, todavia, é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque isso pode cair lá no ENAD, que a tecnologia ela vem para facilitar, ela ajuda na sobrevivência dos seres humanos, mas também a tecnologia sempre vai ter embutido ali algo que vai ter uma divisão e vai ter alguma coisa que vai fazer mal para um determinado grupo, né? Ora, lá na pré-história, se eu tenho um machado, se eu lasco a pedra, né, se eu posso me proteger de outros grupos, de outros animais, quem tem o poder é quem tem aquela tecnologia, né? Se eu pego, por exemplo, a idade dos metais, né?
né? Quem vai ter o maior poder, quem tem o maior número de metais para construir lá suas armaduras, suas espadas, enfim, seus capacetes. Então, e aí quando a gente chega nesse período, né, do próprio letramento, né, do conhecimento da escrita, do conhecimento da leitura, que também é uma tecnologia, né, a escrita, como eu disse para vocês, durante ao longo de toda a história, quem vai deter o poder é quem tem acesso à tecnologia da escrita, né, do entendimento desses códigos, né? E a gente sabe também que a gente teve períodos na história, como, por exemplo, na Idade Média, que muitos conhecimentos foram postos de lado e que a grande parte da sociedade não teve acesso a entender esses códigos e, por isso, elas eram, né, consideradas inferiores aos demais. E utilizaram muitas, né, e ocultaram muitas informações de períodos anteriores. A gente pega a Idade Média, né, a Igreja Católica, pegou lá, falou que a filosofia dos gregos era blasfêmia, né? Era algo do demônio. Então, eles ocultaram boa parte dos conhecimentos das civilizações antigas, né? A gente só foi ter acesso a isso posteriormente, quando a gente teve lá a questão da reforma protestante, Martinho Lutero, e que Martinho Lutero foi um dos defensores da educação para toda a sociedade. Olha que engraçado, né? E a igreja dizia que não, que o conhecimento deveria ser somente para os escolhidos divinos, né? A nobreza e o clero. E aí a gente vai ter, né? É importante a gente falar sobre essas questões da tecnologia, porque a tecnologia vai estar sempre, né, par e passo ali com os benefícios e os malefícios que ela pode causar a um determinado grupo. E quando a gente fala disso, a internet não está de fora, né, gente? A internet não está de fora. E vocês acompanharam. O pessoal aí que é da década, nasceu aí na década de 80 para trás, e que acompanhou essa evolução, né? O surgimento da internet, a internet de escada, né? A questão de outras tecnologias que foram sendo reinventadas, né? Como, por exemplo, o acesso à música, que a gente tinha o LP, que passou pelo fita cassete, que depois foi para o CD, que depois foi para o MP3, né? E hoje a gente está vivendo aí a questão dos streams, né? Que a gente formata ainda MP3, mas a gente já não tem um produto físico ali, né? A gente consome isso dentro de uma nuvem, né? Para que a gente possa usufruir delas. Da mesma forma, quando a gente pega, por exemplo, a questão cinematográfica, né? O VHS, né? Primeiro aquele disco, né? Eu esqueci o nome, aqueles filmes antigos, né? Que eram aqueles... como é que chama? De tipo filme de revelar, né? Não sei se vocês lembram da época que a gente tirava foto. Depois virou VHS, depois virou DVD, e agora a gente não tem, né, que estocar essas matérias, né, essas fontes materiais, porque elas também estão em nuvem, né? Quem deve lembrar da época aí das locadoras, né? Que a gente tinha a responsabilidade de alugar o filme com um tempo determinado, de devolver na locadora e tinha que devolver rebobinado, porque senão pagava multa, né? Hoje em dia a gente não tem essa questão dessa organização da sociedade nessa perspectiva e dessa preocupação. E aí, quando eu penso isso, gente, a gente precisa falar também dessas questões relacionadas às gerações, né? Os baby birds, geração Y, geração X, geração, né, dos milênios, geração alfa que está surgindo aí. E a gente tem batido muito, principalmente na geração Y e Z aí, né? Que os meninos que nasceram de acho que 2010, não, de 2000 para cá, estão tendo muita dificuldade com determinadas habilidades. E é compreensível, né? Quando a gente pensa que nós, eu sou milênio, né? Que nasci na década de 80, nasci em 81 especificamente, que a gente teve que acompanhar toda essa evolução, mas tínhamos responsabilidades, né? Dentro desse acompanhar a evolução tecnológica, né? Parece besteira, mas o simples fato de você ser responsável, de ir na locadora, pegar um vídeo, saber que você tem de sexta a domingo para assistir aquele vídeo, tem que entregar na segunda-feira, né? As responsabilidades que nos eram fornecidas e que hoje os jovens, as crianças não têm, né? De entender, por exemplo, que era necessário pagar para ter acesso e que a gente tinha que esperar,
por exemplo, um filme sair do cinema para chegar no VHS, demorava muito tempo. Quem é dessa geração sabe disso. Um filme passava no cinema, eu lembro dos Trapalhões, passava no cinema, o primeiro filme que eu assisti foi dos Trapalhões. Trapalhões, não sei aonde. Não tinha Xuxa ainda, não. Na montanha, eu esqueci o nome. Mas para chegar na locadora, era quase um ano para chegar. Né? Ficar quase um ano ali sendo consumido nos cinemas. Na TV aberta, então, ixi, era 2, 3 anos para chegar na TV aberta. E eu acho que mais, até isso, né? Isso os nacionais. Agora, os internacionais demorava muito mais. Hoje em dia, não. Passou no cinema semana passada, já vai direto para os streams. Né? Tudo muito rápido, tudo muito acessível, né? Não tem a questão da espera, né? Vocês conseguem entender essa virada de chave, né? E aí a gente tem, eu sempre acho estranho, eu fico, não é que eu fico com raiva, mas quando chega alguém, por exemplo, da minha geração, que fala assim, essa galera não quer nada com a vida, essa galera, olha, tudo de mão beijada. Eu falo, é óbvio que é tudo de mão beijada, né? Nós somos de uma geração em que nós tivemos que ter habilidades e competências diferentes das habilidades e competências que são exigidas agora, né? A questão da responsabilidade, o exemplo que eu dei da entrega do VHS na locadora. Hoje as crianças não têm isso, as crianças já têm de mão beijada gratuitamente, né? Quando não tem que pagar, elas conseguem de alguma forma piratear ali em algum site, elas descobrem e conseguem, né, fazer isso. Então, né, já quebra-se aí uma habilidade, né, dentro desse processo, né, cognitivo, até mesmo do que está definido dentro ali do que é educação para a população brasileira. Né, que vocês devem lembrar disso, que a Constituição fala que a educação brasileira ela tem como objetivo formar pessoas para o exercício da cidadania e prepará-las para o mundo do trabalho. Se eu pego quais são as habilidades da década de 80, finalzinho da década de 80, né, início da década de 90, quando foi promulgado, 1989, a Constituição, as habilidades para se viver em sociedade, né, eram outras. Né? A gente não tinha, por exemplo, a questão da homofobia, a questão do racismo, né, que era lei que condenava e que não resguardava essa população. Né? A questão do papel da mulher. Então, e aí a gente, né, com a evolução desses movimentos e dos direitos, né, e da sociedade, adquirindo novas estruturas e permitindo que grupos que estavam minorizados, eu gosto de usar essa palavra minorizados, até porque quando a gente fala da população negra, a população negra ela não é minoria, ela é minorizada. A população negra no Brasil ela é maioria, né, na sociedade, mas ela é minorizada por um determinado grupo. Né? Como os marginais, como preconceito, né? Enfim. E outros movimentos também que nós temos aí. Os povos originários, né? Que até então não tinham seus direitos, na Constituição foi garantido os direitos, né? Do território. E agora ainda a gente está discutindo sobre os direitos dos povos originários sobre suas próprias terras, né? E aí a gente tem habilidades que vão se transformando, que vão sendo exigidas, né? Que até então não tinham. Inteligência emocional, né? Empreendedorismo, que a gente tem falado tanto, né? E aí a gente tem agora um currículo que exige conhecimentos tecnológicos, né? Porque antes a gente falava isso muito, né, esporadicamente, mas a BNCC já traz essa questão fundamentada desde lá da educação infantil, né? Então, nós temos a obrigação de entendermos sobre essa questão da tecnologia e os grupos que vão se formando ao longo da sociedade de formas distintas, né? Óbvio, né? É o desafio, e é isso que a gente está falando do desafio de nós educadores, né? Qual que é o nosso desafio? É entender que nós temos uma geração que é diferente da nossa e que nós, né? Eu sei que tem muita gente nova aqui, vocês já nasceram com a internet, né? Aí 2.0, com tudo muito lindo e maravilhoso, mas é importante a gente entender que essa galera que está chegando agora dentro dos espaços escolares precisam e bebem da fonte das tecnologias. A gente tem como fugir disso, né? Eu digo que a inteligência artificial generativa é só mais um elemento que a gente vai ter que aprender a como utilizá-la dentro do processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma que tivemos que aprender quando surgiu o Google. Quando a gente fala dessa movimentação da tecnologia, a gente sempre precisa entender que a tecnologia
ela tá caminhando junto com uma outra palavra, que aí também, eu sempre questiono a palavra inovação, né? Inovar, de inovare, acho que é latim. E quando a gente pensa em inovação, também as pessoas confundem muito, que acham que inovar é somente apresentar algo novo para a sociedade, né? E, na verdade, quando a gente fala de inovação, é isso também, mas, para além disso, é também transformar algo que já existe, né, de uma forma mais fácil, mais acessível, mais simples, ou com mais avanços, né? Eu falo que dentro da nossa área da educação, a gente tem ali os nossos recursos pedagógicos que foram inovados, né? A Xerox, por exemplo, que hoje em dia, né, quase ninguém está usando papel, quer dizer, nas escolas usam, né? Vocês vão usar muito, os pedagogos. Mas a gente tem utilizado muito os documentos digitais, né, digitalizados. E um dia desse eu estava até conversando lá na Secretaria de Educação, no Conselho de Educação, eu falei assim, gente, ninguém imprime mais nada, não. A impressora, ela parou de funcionar porque não estava tendo mais impressão, e ela enferrujou. Então, a maquinária estava ali travando, né, de sair o papel. E ninguém usa mais impressão hoje, quase, né? Óbvio, quando a gente fala dos pedagogos na educação infantil, a gente ainda vai utilizar muito, porque existem recursos que, quando a gente fala da psicomotricidade, né, questão do letramento, a gente vai usar muito atividades impressas, claro, obviamente, mas, ao mesmo tempo, temos outros, a gente viu um movimento, se a gente pega, por exemplo, a Finlândia, né, a Finlândia é um exemplo de escolarização, né, vocês já devem ter ouvido falar nisso, e que foram um dos primeiros a implantar as questões das ferramentas tecnológicas digitais, né? Eles baniram há muitos anos, há mais de 30 anos, por exemplo, livros físicos. Utilizavam computadores, tablets, né? Notebook, enfim. E agora eles estão retrocedendo. Não sei se vocês já acompanharam essa notícia, né, de que a tecnologia demais trouxe mais prejuízos em algumas habilidades e competências do que inovação. Então, quando a gente pensa dentro dessa perspectiva de que a tecnologia, né, a tecnologia, eu falei da máquina de Xerox, né, não fiz o paralelo, por exemplo, mimeógrafo, né, eu sempre trago esse mimeógrafo, vocês lembram do mimeógrafo, o cachaçinhas, não sei se é da época de vocês, que era aquele que a gente rodava, a professora rodava, e saia as cópias tudo cheirando a álcool de cor roxa, que passava pelo carbono, né? A gente tinha uma matriz, e na matriz a gente colocava ali o papel carbono, jogava álcool, e tinha que esperar secar a atividade para poder entregar para os meninos. No meu caso, eu não entregava, eu peguei, não, tá, gente, não sou tão velho assim, não. Mas eu recebia. A gente tem até uma piada que a gente fala que a galera, os milênios, gostam muito de beber por conta do mimeógrafo. Piadinha acadêmica, tá? E aí, quando a gente evoluiu na máquina de Xerox, né? Aí teve como é que é? Reprodutor. Para depois era um mais elétrico, mas não era a máquina de Xerox, até chegar no Xerox. Depois do Xerox a gente teve o fax, né? Fax, para mim, até hoje, eu acho que é uma das tecnologias mais doidas, assim, que eu acho, assim, o fax, quem pegou o fax, de você passar um papel e sair no outro, né, ele faz a leitura do que você escreveu numa folha para sair no outro lugar do mundo, ou sair no outro lugar, a cópia daquilo que você escreveu ali. Eu acho, para mim, o fax, ninguém superou o fax ainda, da minha concepção. Obviamente que chegou o e-mail, tá? Mas o e-mail a gente entende pouca lógica, mas o fax, para mim, o fax é um negócio, foi uma coisa, era uma coisa emblemática. E aí, inclusive, tem uma piada, eu acho que não sei se é Chitãozinho e Chororó, que na época que saiu o fax, acho que foi um deles que tentou passar uma calça jeans pelo fax para mandar para outro lugar. Tem essa piada, eu acho que eu lembro que o Jô Soares, depois vocês pesquisam aí, tem um negócio de um sertanejo que fizeram isso na época. E quando a gente pensa, né, nessa questão de inovação, né, que a inovação, para muitos, é só desbravar, né, trazer algo novo para a sociedade, trazer algo que ninguém... Não, ela também serve para reorganizar, reestruturar, reinventar, né, fluxos, e quando a gente fala de inovação, a gente não precisa falar só de um objeto específico, né, mas, por exemplo, a gente pode também trazer... como inovação, novas perspectivas e nova forma de olhar um determinado objeto, uma determinada ferramenta, um determinado fluxo de trabalho como inovador, para, né, no sentido de
seguir a mesma lógica, mas de uma forma diferenciada, de uma forma mais amigável, né, que a gente chama. Então, tecnologia e inovação estarão sempre caminhando, né? E aí o que chega para nós docentes dentro desse meio todo, né, que nós estamos vivendo de inteligência artificial generativa é como utilizá-la. Só que para a gente entender como utilizá-la, né, a gente precisa saber aí como ela funciona. E eu falar como ela funciona, a gente precisa trazer algumas definições de inteligência artificial generativa, que não tem nada de muito complicado. Óbvio que aqui a gente não vai aprofundar nada sobre algoritmos, né? A gente não vai falar sobre estrutura de dados, a gente não vai falar nisso, a gente está falando da internet generativa no sentido, né, já pronto. Eu não sei se eu contei isso, eu não sei se eu contei isso para vocês, mas lá na Unicamp, no meu primeiro dia de aula, né, primeiro semestre do doutorado, eu estou estudando, estou tentando, ainda não está fechado não, mas eu estou tentando estudar inteligência artificial generativa dentro do processo de ensino-aprendizagem. Eu ainda não fechei o que eu vou, né, para que direcionamento, mas vai ser na educação básica. E aí eu peguei uma disciplina que era assim, formação de professores. Cheguei no primeiro dia de aula, falei, não, essa disciplina bate com meus horários, de que eu vou estar lá, tal, não sei o que, vou pegar essa disciplina que eu acho que tem a ver com a minha pesquisa, tal. Cheguei no primeiro dia de aula, aí o pessoal começou a se apresentar, né? Fulano, eu sou matemática e estou fazendo mestrado em matemática. Eu sou da economia e estou fazendo doutorado na matemática. Eu sou estatístico, né? Enfim. Todo mundo da galera dos números. Chegou a minha vez, eu falei que eu era historiador, pedagogo, e que iria estudar, e cada um ia falando, né? O que estava, né? Primeiro ano, tal, o que estava pesquisando, tanto no mestrado, doutorado, o que tinha pensado no projeto, da seleção, tal. E aí, quando chegou na minha vez, eu falei inteligência artificial e o processo de ensino-aprendizagem. Aí o povo, olha, nossa, né? Só que aí o professor ligou o slide. Quando ele ligou o slide, não era só formação de professores, era formação de professores de matemática. E na oferta da disciplina não tinha esse de matemática. Então, eu entrei na disciplina away, né? Que não tinha nada a ver com a minha área. E eles iriam começar a falar sobre um teórico lá, matemático, que tinha. Parece que todo mundo já sabia quem era o cara, menos eu. E aí eu fiquei naquela, eu falei, não, vou sair dessa disciplina. Aí acho que só tinha 48 horas segundo o calendário lá para mudar de disciplina. Mudei de disciplina, cheguei na sala e pedi desculpa, né? Eu falei, olha, gente, queria pedir desculpa, mas eu estou saindo da disciplina, porque essa disciplina não vai de encontro ao que eu tenho, o que eu vou pesquisar. Aí uma professora virou e falou assim, mas a gente achou tão interessante que você vai estudar inteligência artificial. Olha o tanto de matemática, é pura matemática, algarismo, que a gente vai ver aqui. Eu falei, professora, eu vou estudar inteligência artificial generativa já pronta. Já aposto. E suas consequências para a sociedade, processo de ensino-aprendizagem. Eu não vou estudar inteligência artificial generativa na sua construção dentro dela, né? Como elas, né? Enfim, como é feita uma inteligência artificial generativa, né? E aí o pessoal riu, tal, entendeu o meu ponto de vista, tal, e realmente eles falaram que eu tinha que seguir pegar uma disciplina que fosse realmente em conta para não perder tempo, tal. E é justamente isso, né? A nossa ideia aqui é a gente falar dessa inteligência de uma forma já prática, pronta, numa perspectiva do Enad, né? Então a gente fala aqui sobre conceitos, definições e algumas ferramentas, né, que a gente tem sobre inteligência artificial. A ideia aqui hoje era que vocês estivessem presentes, né? Inclusive eu deixo um recadinho aqui para vocês, e na próxima aula, quem tiver presente, a gente vai fazer um sorteio, eu vou fazer um sorteio de uns brindes, tá? Vai ser um óculos 3D e um... qual que é o outro que eu ganhei? Aí um mouse. Eu não sei como é que é, mas o óculos 3D é massa, até eu queria para mim. E aí, quem tiver aqui na próxima aula, eu vou sortear para quem quiser, né, esses dois brindes. A ideia que nós temos aqui, quando nós estamos falando de IA, é trazer elementos, né, que tragam aí duas percepções. Nós temos uma inteligência artificial que ela é uma fase que ela que é considerada tradicional e uma que é essa que nós estamos vivendo agora, que é a generativa. A primeira fase da IA, a tradicional, não chegou para nós
público, né? De uma forma tão próxima como a generativa chegou. Por exemplo, quando eu falei lá que o Spotify, quando vocês abrem lá, olha, sugestões de música para você de acordo com o que você vai escutando. Ou a Netflix, né? Se você abre no seu perfil da Netflix, os filmes que aparecem para você é diferente de outro perfil que está vinculado na Netflix dentro da sua própria casa. Então, isso já é uma inteligência artificial e um exemplo de inteligência artificial tradicional, onde tem previsões de padrões, análise de dados, né, e tomada de decisões a partir da nossa movimentação dentro, né, dali da ferramenta. No nosso caso aqui, se a gente está usando como exemplo, os streams e a própria Netflix, né? Isso vale para tudo. A mesma forma que a Google utiliza, por exemplo, os nossos acessos quando nós clicamos para ver um determinado produto, né? E aquilo que eu falei para vocês, né? Que a gente fala alguma coisa e, de repente, aparece na rede social para a gente algo sobre um determinado produto que nós comentamos numa mesa conversando com as pessoas, né? Então, isso, a inteligência tradicional, a IA tradicional, trouxe isso, mas não chegou para nós, né? Era necessário ter uma tradução, uma linguagem ali para entender todas essas previsões, né? Esses padrões de comportamento dos consumidores. E com a inteligência artificial generativa, que nós começamos a ter acesso, né, a partir de finalzinho de 2022, ali, início de 2023, quando surge o ChatGPT, né, as primeiras versões, quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado, assim, quando eu falei, caraca, velho, como é que é possível isso, né? Como que a gente pode ter uma ferramenta que faça coisas que a gente demorava tanto? Construir uma planilha, gente, eu apanhei tanto a minha vida fazendo planilha, colocando códigos, fórmulas, sei o quê. Hoje você dá um comando, que é o prompt, que a gente chama, e ele já constrói toda a planilha para você. Né? Um exemplo clássico. Imagens, né? Aí, meu fundo dos slides foi feito por inteligência artificial. Até eu fazer um slide com toda essa formatação de cores que eu queria chegar, tal, não sei o quê, eu apanhava, porque eu sou aquele, né, que gosta de utilizar determinadas fontes, né? Eu mudo o tamanho de frase, de texto, porque eu acho que a visualização tão importante quanto a fala, né? E aí a gente tem essas inteligências generativas que vão começar a surgir aí há 2 anos, para nós, população, né, os baixo clero, né, trazendo aí criação de novos conteúdos a partir dos dados, né, que a IA tradicional permitiu anteriormente, na fase anterior, estocar, digamos assim, para que a gente pudesse construir uma inteligência que dialogasse com esse gigantesco banco de dados sobre infinitas coisas, né, a partir dessa coleta de dados que foi se construindo ao longo, né, antes de chegar à inteligência generativa. Vocês devem lembrar, quando o ChatGPT surgiu, tinham pessoas que recebiam, eram pagas, né, pela OpenAI para poder alimentar informações que não conseguia, que a inteligência não conseguia buscar em tempo real. Então, por exemplo, o ChatGPT, quando surgiu a primeira versão, ele só tinha uma base de dados de tudo que tinha na internet até 2021, salvo engano. Então, o que era daquele ano, quando ele surgiu, né, não era confiável, mas mesmo assim já foi um avanço muito grande. Né? Hoje, com a utilização, muita gente utilizando, essa inteligência generativa, ela vai ampliando esse banco de dados, né, e permitindo que tenha acesso a mais informações que até então nós não tínhamos, né? E aí hoje a gente consegue, por exemplo, gerar imagens de textos, né, criar música, né, revisar, traduzir textos, fazer resumos, fazer fichamentos, buscar academicamente, galera, assim, eu que fiz praticamente a minha dissertação, quase toda a minha dissertação não, o meu TCC, quando eu fiz meu primeiro TCC, que foi sobre identidade latino-americana, no CEUB, nem existia EAD ainda, nem existia computador, quer dizer, o CEUB já tinha computador, já tinha laboratório de informática, mas eu que não tinha. Então eu fiz a minha toda na mão, para depois catar milho, né? Foi aí que eu aprendi a digitar, nunca fiz um curso de digitação também não. Foi tudo, o TCC me ajudou muito na digitação, porque eu tive que catar milho.
né? E quando a gente vê, por exemplo, e eu tinha que ir até a biblioteca, né? Passei dias e dias, fios a fios, nas bibliotecas do CEUB, porque o CEUB não tinha aquela biblioteca linda que a gente conhece hoje, né? Acho que é Getúlio, né? Herculino, não lembro o nome da biblioteca. Era em outro local ali, e eram salas, né? Era um bloco cheio de salas, a biblioteca era dividida era setorizada por salas, então tinha a sala da educação, a sala da sociologia, as salas do direito, né? Porque direito sempre teve muito mais livro, eu sentava ali, ia em buscar, né, a partir dos livros, né, as informações que eu queria utilizar. Hoje em dia, inteligência artificial generativa, se bem que antes do Google já surgiu, mas com a inteligência artificial generativa, o que me faz, né, facilitar dentro do processo da minha pesquisa, do meu campo de pesquisa? É eu saber qual periódico, os arquivos, né, os arquivos de periódico que tratam sobre o assunto que eu estou pesquisando, ele já me dá o fichamento, ele já me dá o resumo, ele já me dá a metodologia, ele já me dá a conclusão e ele já me dá a lacuna do que aquele artigo não conseguiu alcançar. Isso em questão de minutos, né? Eu sabendo perguntar, sabendo utilizar a inteligência artificial a meu favor, né? Óbvio, por isso que eu falo que tem que ter um contexto. Gente ignorante não consegue, né, sem conhecimento, sem contexto, não consegue se sair bem na inteligência generativa. Entretanto, porém, todavia, quando a gente fala assim, a inteligência artificial vai vir para substituir os professores. Eu não acredito nisso, não faz, não, quando a Google surgiu também, falaram a mesma coisa, vão copiar, vão plagiar, já estão começando a surgir os farejadores os farejadores de plágio. Quem que utiliza a inteligência artificial generativa? Nós que conhecemos inteligência artificial, já sabemos os padrões de resposta, né, do ChatGPT. Então, assim, estudante que vai lá e faz Ctrl+C, Ctrl+V, a gente sabe que foi feita por IA generativa, né, porque tem um padrão ali, ele sempre segue um padrão. Porque você precisa saber perguntar e saber, né, fazer a leitura daquilo que está escrito e colocar dentro do seu contexto, né? E se você não tem um contexto para fazer isso, você simplesmente está se tornando uma pessoa plagiadora, né? Não plagiadora, porque ele sempre vai dar resposta diferente cada vez que você perguntar uma coisa, mas não vai ter um contexto ali que vá de encontro ao que você realmente quer. Então, se eu pergunto lá, qual a importância da IA generativa para a educação? Ele só vai trazer coisas boas, né? Mas se eu pergunto, e os perigos, né? E aí, se eu pergunto, quais são as vantagens e as desvantagens da inteligência generativa para professores da educação infantil, dentro de um contexto em que, dentro de uma perspectiva de uma região em que o acesso à informação é prejudicado socialmente em virtude de aspectos econômicos, digamos assim. Obviamente que essa minha pergunta é muito mais profunda e muito mais, né, traz muito mais informações e ele vai me dar uma resposta mais completa daquilo que eu quero. O que eu quero dizer aqui para a gente, né, entender um pouco sobre esse conceito do que é inteligência generativa, é a gente entender que ela está aí, está posta, nós profissionais de educação, nós precisamos aderir e entender como ela funciona. E aí, a grande questão que a gente precisa refletir, com certeza vocês precisarão refletir, se cair no ENAD, vai ser algo no sentido de como, né? Como utilizar a inteligência artificial dentro de uma perspectiva do processo de ensino-aprendizagem que não prejudique, né, o processo de construção e reconstrução de conhecimento, né? E aí a grande questão nossa, como docentes, é o quê? Nós percebermos que ela está posta e nós percebermos como nós podemos utilizá-la a nosso favor, né? E o grande problema que eu vejo, e que talvez vocês precisem refletir sobre isso, dentro de uma perspectiva de enadistas, é que a inteligência artificial, para ser utilizada, eu preciso entender o conceito de tecnologia,
Eu preciso entender que tecnologia esteve sempre na sociedade, eu preciso entender o conceito de inovação, que não é só criação de coisa nova, e eu preciso entender que para eu poder utilizar a inteligência artificial generativa, eu preciso de um conhecimento prévio, né? Conhecimento prévio para poder utilizá-lo. Eu preciso entender que a inteligência generativa, assim como a gente definiu aqui lá no comecinho da aula, o que é tecnologia, né? Ao longo da sociedade, nós tivemos várias tecnologias que favoreceram a evolução do ser humano, mas que também a tecnologia, se ela for utilizada de forma equivocada, ela faz um grande estrago na sociedade. E a internet fez isso conosco, né? Eu não preciso nem trazer exemplos aqui para vocês. Ao passo de que nós estamos agora, o Ministério da Educação vai ter que retroagir porque nós, né, liberamos demais. E a educação é isso, né? A educação, a gente avança e retroage. Opa, não deu certo isso. É igual o plano de aula, não é? Vocês estão fazendo estágio aí, já fizeram estágio, a gente planeja uma aula, chega naquele dia, né, o plano, vamos modificar esse plano de aula porque não se enquadra aqui, não deu certo, as crianças ainda não sabem, por exemplo, o que é X, para depois eu falar sobre Y. Então, vamos retroagir. E isso aconteceu conosco, né, com a sociedade como um todo, foi tudo muito rápido. Né? Nós, os milênios, que nascemos na década de 80, nós não tivemos tempo para refletir sobre a internet, sobre o que ela iria causar com a sociedade. Nós tivemos que aprender para e passo com a sua evolução. Não tivemos tempo de pensar numa netiqueta, né? A gente aprendeu com a netiqueta de não dar o número do celular, de não passar endereço, de não passar informação, de não postar qualquer coisa, né? Fazendo. Ninguém chegou para a gente, não faça isso. Hoje em dia, obviamente, nós, como, né, aprendizes dessa evolução tecnológica, nós repassamos essas informações para as gerações seguintes. Entretanto, foram tantas informações que as gerações seguintes, quando nós estávamos assimilando que a gente entendeu sobre a tecnologia da internet, a geração que veio depois da gente, depois da gente, já chegou com as coisas prontas, postas, né? E aí a gente está agora tendo que trabalhar as consequências, né? E aí, voltando, o Ministério da Educação está retroagindo no sentido de proibir o celular dentro dos espaços escolares. E aí, talvez isso seja uma questão enadiana, que é muito contemporânea. Eles querem saber isso de vocês, talvez, né? Vocês são a favor ou são contra? Quais são os prós e os contras? Seria ótimo, né, se nós, professores, e se toda a sociedade, né, porque primeiro, quando a gente fala de acesso à informação, a gente ainda está lá igual na Idade Média, né? Quem tem mais, né, quando surge a burguesia, a Idade Moderna, quem tem mais recursos financeiros tem mais acesso às tecnologias, né, a conhecimento, né? Então, se eu quero utilizar a tecnologia como processo pedagógico, eu preciso que todos tenham acesso. E a pandemia vem nos dizer que não tem. Nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tem um celular que suporte determinadas coisas, né? E aí veio outra questão. Os professores não estão preparados, capacitados para utilizarem determinadas ferramentas tecnológicas, né? Os paradigmas que a gente vive sofrendo aí, né, e que você provavelmente deve tratar isso sobre a modalidade de educação à distância, né? Como que vocês concordam ou não concordam com essas modificações que começaram a ser postas agora? Por exemplo, nós, da licenciatura, né, não ter o curso 100% EAD. E aí, vocês são a favor ou são contra? Obviamente, vocês conseguiram passar batido, mas os próximos que entrarem daqui a 2 anos as instituições vão ter que se enquadrar em ofertar 50% presencial e 50%. Virou um híbrido, né? Online. Mas ainda é muito discutível isso, sabe? Porque o Ministério da Educação também não teve o controle com relação às instituições péssimas que eles mesmos autorizaram para abertura de cursos na modalidade à distância, sem nenhuma infraestrutura, né? Então, assim, e aí ele está culpando a sociedade, e a culpa é da sociedade por algo que o Estado não fez. Mas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, né, uma movimentação de profissionais que estão chegando no mercado, isso eu posso falar, que é meu lugar de fala, porque
sempre estou recepcionando profissionais novos na Secretaria de Educação, de profissionais, por exemplo, que se formaram na modalidade à distância, mas que não têm a habilidade da empatia, a habilidade de debate, a habilidade de escutar o outro, a habilidade de espaço, de tempo, né, dentro de uma sala de aula. Que isso é construído, gente, né, no tete-a-tete. Eu sempre bato isso na tecla aqui com vocês, relacionados às ausências dos estudantes nas nossas aulas síncronas, por exemplo. Hoje, um exemplo disso, né? Ninguém presente. E aí? Né? E se o professor está aqui falando uma coisa, colocando o meu ponto de vista, a partir dos dados que eu tenho, a partir das minhas experiências, e você não concordar? Como é que você vai construir essa habilidade lá no chão da escola quando um grupo de estudantes estiver brigando um com o outro sobre um determinado assunto? Como é que você vai, né, articular isso? Que isso a gente se faz ali no tete-a-tete, né, na movimentação, né? Vamos lá, o que você acha? Você concorda, não concorda? Né? Porque fica parecendo que só eu tenho opinião, né? E aqui, por exemplo, para a gente finalizar, eu fecho com isso. Eu falando aqui da IA, Inteligência Artificial Generativa, você concorda? Eu não sei se vocês concordam. E aí? A ideia aqui é a gente realmente bater um papo sobre inteligência, trazer esses conceitos, né, do que é inteligência artificial generativa, né, essas fases da inteligência artificial generativa. Hoje, eu ia fazer com vocês uma atividade prática, entretanto, porém, todavia, como não apareceu ninguém presencial, eu espero que vocês apareçam no próximo sábado, que a gente vai aprofundar mais sobre a inteligência generativa, na questão que envolve a ética na sua utilização, né, a questão de como ela se estrutura, né, dentro dos seus aspectos e funciona, e também a gente vai trazer aqui uma perspectiva, né, um modelo de questão do ENAD para que a gente possa debater sobre essa temática. E o sorteio, né? Então, quem vier pode ser sorteado e ganhar brindes. Por fim, eu queria deixar um recado aqui que a professora Ana pediu para vocês darem uma olhadinha lá na questão do guarda-chuva, que está no mural de avisos, né, para colocar o nome lá. Acho que é por uma questão de sorteio dela também, tá? Então, dá uma olhadinha lá no mural. Eu optei em colocar as minhas oficinas aos sábados por acreditar que haveria uma aderência maior, né? Porque eu sei que vocês já estão saco cheio esse final de semestre. Vida de enadiano não é fácil, porque vem TCC, ainda tem estágio, ainda tem não sei o quê, né? As disciplinas que vocês têm, né? Algumas que vocês têm que fazer durante toda a semana, é puxado. Mas, enfim, está aqui gravado para vocês, e se der, aparecer aí na próxima aula, no próximo encontro, sábado que vem, que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a inteligência generativa, né, dentro de conceitos, e trazer elementos aí que acho que vão ser chaves dentro, vai ser uma virada de chave dentro da prova do ENAD, que é justamente entender, né, essa questão da ética na utilização da inteligência artificial generativa. Que para nós, professores, isso é de extrema importância, né? Afinal, nós somos as cabeças pensantes dessa sociedade, e somos nós que construímos e reconstruímos conhecimentos com os nossos estudantes sobre essa nova era, né, da informação. Tá bom? Beijo, a gente se encontra aí no próximo final de semana. Tchau, tchau, gente.